Galera, é o seguinte, na nossa última aula, a gente basicamente finalizou aí, né, a parte de logaritmo e tal. Talvez é um assunto que vocês não gostaram muito, né? Muita gente não gostou, não. Ficou magoado comigo. Porra, Diego, tu é doido, isso daí não cai. Mas eu não posso também contar com o ovo naquele lugar, né? Tu sabe que lugar, né? Eu posso falar essa palavra que tá gravando já. Então, hoje, galera, nós vamos dar início ao conteúdo aí. Competência diária 3. O pessoal de casa, dá um bom dia aí, galera. Só para mim ver se vocês estão me ouvindo. Vamos lá, gente. Tá me ouvindo? Vamos lá. Galera, vamos lá? Agora é o seguinte. A primeira parte da competência 3 é trabalhar a questão de conversão de unidade de medida, tá? Ah, primeiro entender, né? Como é que ela funciona. Você vai construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do teu cotidiano. Isso é algo que o Enem cobra muito, né? As questões que a gente resolve sempre são atribuídas a algum tipo de aplicação do teu cotidiano, né? Quais são as habilidades que serão cobradas na prova? E aí eu sempre falo que existem 5 grandes eixos, né? O primeiro é identificar relações entre grandezas e unidade de medida. Essa questão de identificar geralmente é mais fácil, né? Você não precisa fazer muita conta, é só identificar algum valor e aí você marcaria uma resposta na hora de fazer a questão. Por isso que ela não é difícil. Segundo, você vai utilizar noções de escalas na leitura e representação de situação do cotidiano. E aí a gente já fala de escala, né? Dentro da prova a gente sabe que sempre vai ter questões que envolvem escalas. Quais são os 3 tipos de escala? Escala linear, a escala com área e a escala volumétrica. Tu lembra disso, né? Tá? Então, isso aí o Enem cobra dentro da prova. Resolver situação, problema que envolve a medida de grandeza. Aí, quando a gente fala resolver, não é só identificar, né, gente? É resolver mesmo. A gente vai ter que fazer alguma conta, né? Quando a gente fala medida de grandeza, cara, isso pode ser velocidade, né? Com o tempo. Isso pode ser também alguma situação, problema, que vai envolver força, inversamente proporcional, né, ao quadrado da distância. O que acontece com a força quando tu reduz a distância à metade? Já viram isso? E quer que você encontre uma relação, né? Você vai resolver uma situação, um problema que vai envolver alguma medida aí entre grandezas, tá? O H13, você vai avaliar um resultado como uma medição de construção de argumento consistente, e aí a gente sabe que a argumentação, gente, sempre tem que ser deixado para depois, certo? Porque são as questões mais enjoadas, a argumentação nunca é fácil. Geralmente, elas são mais chatas da prova e ela está aqui nessa competência 3, tá? E, por último, avaliar a proposta de intervenção. Você sabe que todo mês tem essa habilidade. Galera, de tanta gente bater, você já está começando a entender como é que funciona a prova do Enem. Ela é toda sistemática. Você tem que identificar, às vezes representar, utilizar alguma noção ou uma representação, são habilidades mais fáceis, né? Olha aí, ó. Tá? Você também tem resolver situação, problema, que aí já passa a ser uma habilidade de característica nível médio, onde a gente já tem que resolver alguma questão. A questão de argumentação, toda vez a de argumentação você geralmente deixa para o final, né?
porque elas demandam mais tempo, são mais enjoadas. E, por último, avaliar propostas de intervenção, que são exatamente aquelas que você tem que fazer 5 contas, né? Plano 1, plano 2, entendeu? E assim por diante. Vocês já estão conseguindo entender que o Enem, a gente já está aí quase no meio do ano, e eu venho falando isso desde o início da primeira aula, lembra? Tá? Então, o Enem é tudo uma prova sistemática, e aí a gente tem que melhorar agora o quê? Nós sabemos como ele funciona. Resolução de exercícios. Tá? Então, esse é um assunto que a gente vai trabalhar mais a parte de exercícios. Por quê? Porque o objetivo, claro, vai ter teoria, tá, gente? O objetivo agora é treinar. Tá? Então, assim, provavelmente não dei para mim resolver todas as questões do caderno. É muita questão que já olhou aí. Porrada de questão. Deus do olha também esse caderno. Eu vou falar para você, eu deixei separado. Aqui só tem competência diária. Só competência diária. Tá? Eu ia colocar geometria plana aí, mas aí eu achei que eu vou fazer um só da competência diária hoje. Tá entendendo? Então, cada caderno vai ser por competência. Nós vamos vencer as competências. Esse não vamos fazer. Tá? Então, aí, só competência diária. A competência 3 ela é responsável pela grande parte das questões de nível fáceis e médias. Por isso que elas têm que ser resolvidas pouco. Meu filho, tu vai comer muita pupunha nesse bicho. Tá? Tu vai pegar esse cara do pai e comer uma rocha. Tá entendendo? É uma por uma. Todas as questões de transformação de unidade deverão ser resolvidas. Você entendeu? Tá? E tem muito exercício, tá? Então, qual é o objetivo? Hoje eu vou te dar uma teoria, a gente vai resolver algumas questões hoje já, mas aí na próxima aula, a gente já vai tentar entrar na parte de razão e proporção. E as unidades de medida, você vai fazer o dever de casa, você está entendendo? E aí, se ficar alguma dúvida, a gente vai tentar tirar na monitoria, né? Você vai escrever na monitoria, a gente vai falando sobre isso aí, beleza? Tem as resoluções no final do caderno também, podem te ajudar, tá? Todas as questões têm resolvidas e estão comentadas por nível. Tá bom? Nível médio, nível fácil ou nível difícil. Tá, gente? Deixei um espaço maior no caderno, que eu acho que é importante. Né? Você pode até resolver aí no caderno. Se alguém quiser usar o tablet, né? Ou alguma coisa assim, como por exemplo o Gabriel, que gosta de resolver tablet, você pode estar solicitando o PDF. Já? Juro? Tá bom? Então, se alguém quiser o PDF, a gente solicita aí para a galera resolver, né? Vocês são mais antigos? Você gosta de resolver assim? Ou você prefere no tablet? Quem gosta do tablet? Se eu tivesse um tablet, né, que você ia falar? Eu não tenho esse costume, professor, que eu não tenho tablet. Mas vocês são engraçados. Podemos? Vamos lá? Bom, galera, é o seguinte. Já demos o pontapé inicial. Aqui estão as que não vamos falar. Olha, base 10 e notação científica. Cara, isso aqui a gente falou bem no início aí, quando a gente estava falando de base. Mas a gente só vai lembrar, tá? Porque tem algumas questões da apostila que envolvem isso. Quem entrou depois e não viu isso? Alguém aqui entrou depois que não chegou a ver essas aulas, hein? Não lembro. Mas assim, não é difícil, tá, gente? Vamos lá. Você tem aqui, ó, toda a questão que está em notação científica, tá, gente? Aqui o slide é só para lembrar, tá? Ela é mais ilustrativo, tá bom? A gente vai resolver mais exercícios nas questões. Você tem o que eu chamo de mantissa. O que é mantissa? Mantissa é esse número aqui, tá vendo? Esse número aqui, ó, ele tem que estar entre 1 e 10 para poder eu ter uma notação científica. Se o A está entre 1 e 10, lembrando que ele pode ser igual também a 1, né? Tá? Ele não pode ser igual a 10. Então, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Deu entender? Se isso acontecer, e aqui no expoente você tiver um número inteiro, tá vendo? Isso é importante também, inteiro. Você tem um número em notação científica, tá? E aqui é muito importante que vocês entendam e lembrem, né? O que acontece com o expoente quando eu desloco a vírgula para a direita. Me lembrem, vai. O que acontece com o expoente quando eu desloco a vírgula para a direita? O número aqui, desloco a vírgula para a direita. O que acontece com o expoente? Aumenta ou diminui? Olha, tu tá vendo? Professor, não posso errar uma dessa, pelo amor de Deus, tu tá entendendo? Isso é base. Isso aí é TRI, tá entendendo?
Então, se a vírgula eu tiver que andar ela para a direita, o expoente diminui. Se eu tiver que voltar com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Deu para entender? Tá? Então, é o contrário. Para a esquerda, eu aumento em unidades o expoente. Para a direita, eu diminuo em unidades o expoente. A gente. Bom, a gente vai, como eu falei, a gente vai entender isso mais no exercício. O ideal aqui é só te lembrar, tá? Eu fiz o slide só para você lembrar de como converte, como transforma e falar de algumas propriedades interessantes aqui, tá? Que o Enem tem cobrado e eu tenho observado isso. Tudo bem até aí, senhor não, tranquilo? Vocês estão animados para hoje? Cadê a alegria? Isso, tá ligado? Tá frio? Deixa eu aumentar aqui a temperatura, né? Eu fui falar, eu vou aumentar aqui a temperatura. Teve uma menina que ela quase morreu de coração. Professor, normalmente não, só tem que diminuir. Mas tu não está reclamando que está frio? Ela falou, sim. Eu fiquei meio nervoso nessa hora. Falei, olha, senta bem aqui na frente. Vamos falar de temperatura agora. Para com isso. Agora, entendeu? Aí, tá? Vamos lá agora. Aí depois que ela foi sacar aquela. É verdade. Ai, ai, ai. Vamos lá. Aqui, ó, esse aqui, vai. Esse número aqui, o 756, ele não está em notação científica, certo? Mas podemos transformá-lo, podemos? O que eu vou fazer? Vou pegar essa vírgula e vou trazer quantas casas para a esquerda, tá certo? E ao trazer duas casas para a esquerda aqui, ó, a vírgula vai ficar entre o 7 e o 5, né? E aqui eu coloco uma potência de base 10, vírgula para a esquerda, o expoente ao 20. Nesse momento aqui, eu entendo que é como se eu estivesse multiplicando 756 por 10 elevado a zero. Você está entendendo o raciocínio da questão? Tá? Então, eu vou pensar assim, ó só para você ter uma ideia. Isso aqui, ó, é como se fosse 756 por 10 elevado a zero, né? Se eu quiser voltar duas casas com a vírgula, eu volto. E aqui eu somo duas unidades no expoente. E aí passa a ser isso aqui. Você entendeu? Sim ou não? Deu para entender, gente? Tá? Tranquilo? Esse número aqui também não está em notação científica, né? Eu teria que converter ele. Nesse caso, eu vou ter que dar a vírgula para a direita. E aí, quantas casas? Tem que saber também quantas casas tu vai dar para a direita. Quantas casas? Fala aí. 3. E aí, no caso, a vírgula vai ficar entre 3 e 8, né? E a vírgula entre 3 e 8, andando 3 casas, o expoente diminui 3 unidades. Deu para entender? Isso não, tá? Então, para a direita, expoente diminui. Certo? Para a esquerda, o expoente aumenta. Quando eu falo isso, eu me refiro a vírgula. Tá? Foi ou não foi, gente? Tranquilo? Deu para lembrar? Muito bem, então isso aí a gente vai passando, né? Vamos lá? Vocês conhecem esse cara aqui? Ninguém conhece esse cara aqui? É, bom, provado de medicina na UF. Parabéns, meu amigo. Você é um cara. Ele passou. Ele já estava até fazendo medicina já, né? Ele estava fora de Santarém, ele voltou agora. Ele foi chamado agora e conseguiu, né? Que é o que ele queria, né? Tá? Aí ele me mandou mensagem, espelhou. É isso aí, meu. Venha! Né? Não vem. O que ele está fazendo aí, João? Porra, será que se eu fosse todo, já estava numa bajara? Atravessava o litoral do Brasil todo e já estava aqui, né? Tá? Que bom, né, galera? Que bom. Daqui a pouco é vocês. Ó, calma, né? Calma que vai dar tudo certo. Mas assim, ó, sabe o que eu peço dos alunos? Sangue nos olhos. Porque não adianta o cara ficar ali morfino, né? Chorando. Todo dia, eu vou chorar hoje. Ah, eu vou chorar. Não adianta. Tem que chorar, entendeu? Na raiva. Nessa porra, dessa postura aqui agora. Entendeu? É desse jeito.
tá? Que é assim que a gente vence, é guerreiro, né? Faca na caveira aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo a caveira aí? Não vou tirar essa ponta aí, não. Vai ficar aí. Nós temos que ser fortes, mesmo às vezes não tendo condições, tá? Olha isso aqui, rapaz. Isso aqui está aí na tua apostila, tá? A gente tem uma tabela aí. Você vai ver algumas conversões, né? Às vezes acontece, né? Ele usa o tera, o giga, né? Já viu isso aqui? E às vezes tem caído isso na prova. Tem aí, você já viu essa tabela aí? Uma tabela parecida aí no final aí de conversibilidade aí, para frente, tem alguma coisa que está aí. Qual é a página? Mas está isso aí. Então, tirar essa tabela aí. Mas eu vou mostrar, tá, gente? Esse aqui na plataforma que você acompanha esse slide, tá? Vamos lá, aqui, ó. Quanto seria, quando ele fala lá, um tera, o que significa um tera? É você multiplicar por 10 elevado a 2. Entendeu, bem? Um tera é isso. O que significa um giga? Um giga por 10 elevado a. O que significa mega? 10 elevado a sexta, né? Tá? Dá para ver muito bem, mas é sexta, tá? Mega, o quilo, 10 ao cubo. Hecto, 10 ao quadrado, tá entendendo? Deca por 10. Deci, 10 elevado a menos 1. E aqui nós temos aquele submúltiplo, né, do metro, por exemplo. Né? Por exemplo, eu tenho um metro, quero transformar para decímetro. 1 vezes 10 elevado a menos 1. É isso? Que dá 0,1 metro. Você entendeu aí como é que funciona? Tá? Eu quero transformar para centímetro, né? Centímetro, ó. 10 elevado a menos 2, né? 1 vezes 10 elevado a menos 2 é equivalente àquele valor lá em centímetros. Você está entendendo? Tá? Então, isso acontece muito, cara. A gente sempre está fazendo essas coisas aqui o tempo todo, né? Então, às vezes, eles colocam isso, né? O que é o pi? Pi é 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 9. O micro, né? Você usa aqui? Usa aqui? Usa, né? O tempo todo, não usa micro? Micro coulomb. Na física. Aí, que multiplica por 10 elevado a menos 6, né? O nano, o mili, e assim vai, tá? Então, às vezes assim, a gente não dá nada por isso, mas eles têm caído, né? Sempre esses detalhes a gente tem que ficar atento, tem caído na prova. Mas você fica atento também que geralmente quando ele fala isso, ele te dá as informações aqui, tá, gente? Você não é obrigado a decorar isso aqui, tá? Geralmente quando ele fala, com micro e tal, é alguma coisa lá, quando ele vai ver, você fala no texto, isso. Muito difícil ele não falar isso daqui, tá? Então é muito que você fica atento a isso, tá? Vamos lá. Isso na matemática, tá? A gente não sei como é na física. Não sei se a física exige que você decore isso. Aí é outra situação, né? O multifísica vai ter que te dizer isso daqui, tá? Aí ele geralmente orienta. Se você tem ou não que saber de fato isso daí. Mas geralmente eu gosto. Microcoulomb, né? 10 elevado a menos 6 tem caído bastante, tá? Essas coisas aí. Conversão de comprimento, galera. Ó, aqui é bem fácil. Se você está aqui, ó, nessa escala de comprimento, né? O quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se você vai para a direita, multiplica-se por 10, né? Cada casa que você vai andar. E se você vem para a esquerda, você divide por 10. Bom? Isso aqui está todo mundo tranquilo, Luciano? Posso avançar? Posso? Tranquilo? Vamos lá? Ah, você tem outra unidade de comprimento que eu tenho visto que é cobrado, viu? Aí, isso aqui agora, você tem que ficar bem atento, tá? Porque, por exemplo, você já ouviu falar no que eu chamo de polegada? Já não? Já. Então, polegada, ela tem aparecido muito da prova. Você pode perceber que às vezes ele quer saber qual é a quanto do tamanho em polegada, né? Da tela de uma TV, né? Ele fala isso em alguns problemas, né? Ou até mesmo uma distância em polegada, né? Quer saber quanto é essa distância em polegada. Aí lá no texto ele vai te dizer qual é o fator de conversão. O que é fator de conversão? Vamos entender. O que é polegada, gente? A polegada é uma unidade medida, né, de comprimento usada nos países de língua inglesa, mas que às vezes também é utilizada por nós. Então você tem aqui 2 polegadas, clicando, você vê isso aqui poderia ser uma questão do Enem, né? Para calcular quantas polegadas teria o tamanho, né, o diâmetro ali do cano, tá entendendo? Ele poderia, por exemplo, dizer, olha, essa distância é igual, por exemplo, a 10 centímetros, né? Ele quer saber qual seria essa distância em
polegada. E aí você teria que saber o fator de conversão. Você teria que saber quanto que dá em centímetros uma polegada, tá? Geralmente essas unidades elas foram muito utilizadas, né, antigamente. Na verdade, o rei, né, as partes do corpo do rei eram usadas como medidas. A polegada, né, a jarda, não é isso? O pé. Então, assim, era isso que acontecia, né? Tá? Então, é um sistema de medida britânico. Deu para entender? Tá? Então, olha aí, polegada, ele poderia perguntar quanto dá, aí, ó, uma polegada, né? Mas quanto dá essa distância aqui, né? E a televisão também, né? Você vai ver uma tela de TV, uma tela de um painel, data show, enfim. Quantas polegadas tem aqui? Essa televisão é bem antiga. Não se faz mais dessa. Na casa da Coral tem uma dessa? Tem, bicho. É, não, tem mais dessa não, né? Essa televisão aqui, quando você ia assistir uma dupla sertaneja se apresentando, podia abrir que a dupla estava lá dentro. Ela era muito grande, essas televisão, né? Aquelas caixonas antigonas de compensado, né? Ah, essa daqui tinha até um botãozinho aí. Fazia tec, tec, né? Já viu? Era muito bacana. Hoje não se vê mais, não. Vamos lá. Polegada. Olha aí. Isso aqui, tá? Era uma medida utilizada, né, no sistema imperial e ele equivale a 2,54 centímetros. Tá? Geralmente, essas informações o Enem te dá. Tá? Então, geralmente, ele vai falar isso aqui. Ó, uma polegada, considere 2,54 centímetros. Tá? Bom, eu poderia até pedir para você, né? Ah, decore isso daqui e tal, mas eu já vi muita questão do Enem e ele dá isso. Tá bom? Então, assim, quando foge, né? Um pouquinho daquele sistema de numeração usual, ele tem que tirar, porque é uma informação diferente. Tá? Eles usam muito. Tá bom? Foi ou não foi? Tá? Aí você faz uma regueira de 3 lá, né? Uma polegada, 2,54. 3 polegadas, x centímetros. Aí, pelos extremos, calcula aquela distância. Você entendeu, Luciano? Tá? Pode fazer isso daí. Tá? Vamos lá, gente, rapidinho. O pé. O que é o pé? É. Aí você, o pé é o pé mesmo, é o pé. É o pé do rei. Olha aí, o pé do rei. Tá? Quanto mede o pé? Eu acho meio estranho esses parâmetros, porque o pé não é igual para todo mundo. Né, não? Tem alguém que calça aqui 44? Vai falar pra porra, né? Tem alguém que calça aqui 35? De homem? 37? É um número médio ali, né? Mas o recorde feminino nas minhas aulas foi 40. Uma menina, eu perguntei quanto é que vocês calçam? Alguém daqui calça 44, a menina leva a mão. 44. E 52 no ombro. Esse rapaz, mano, ele não nada, ele usa só uma lapada. Já tá lá na frente, né? O pé dele é uma prancha de surf. Ele só fica em cima da praia. Brinquei com ele, né, nesse dia. Ele gostou, ele curtiu. Mas ele falou que o sapato dele é só sobre com. Porra, né? E ele nem era tão alto, cara. Geralmente o pessoal fala, ah, quem é mais alto tem um pé maior. Você conhece alguém que é grande assim, alto, tem um pé que nem é, né? Pois é, cara. Acontece, pode acontecer. Tem gente que é pequena assim, meu irmão, que tem um pé. Ele anda assim. Ele não tem força de fixar o pé, não, que é muito grande. Muito grande, entendeu? Mas enfim, galera, vamos lá. Um pé tem quantas polegadas? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Um pé mede 12 polegadas. E aí ele já relaciona também com o que eu chamo de jarda, né? E 3 pés são uma jarda. Como eu falei para você, todas essas informações geralmente o Enem te dá. Tá? Então ele vai te falar, olha, um pé é 12 polegadas. 3 pés é uma jarda. E aí você pode até fazer uma relação aqui. Vamos lá. É, isso daqui, é isso aqui.
Eu acho que eu tirei isso já. Porque aqui não é 2,54, tá errado. Um pé é 12 polegadas, né? Teria que multiplicar 12 por 2,54, tá? Você faz essa correçãozinha aí, multiplica aqui por 12, tá? Esqueci de colocar aqui. O resultado é o valor de um pé em centímetros. Deu para entender? Tá? Porque ele vale 12 polegadas, tá? Então essa correçãozinha aí. Tá bom? Vamos lá. Agora é o seguinte. O que é uma jarda? Você já ouviu falar em jarda? O que é jarda? Eu só ouvi falar em uma coisa. Eu saber o que é uma jarda é outra. Olha o que é jarda aí. É a distância da ponta do nariz do rei até o polegar. Tá entendendo aí? Bem, medir assim a jarda. Professor, mas se for um cara assim, sei lá, com o braço que ele em pé, tá com o braço tocando no chão. Porra, que diabo de cara é esse, né? Tu conhece alguém que tem um braço tão grande assim, que ele em pé, o braço dele tá lá no chão? Não. Nesse caso, a jarda dele é maior, né? Tá? Então, eu não sei, cara, mas eles usavam isso. Mas para o rei, o valor aproximado de uma jarda era de 0,91 centímetros. Tá? Vamos lá. Agora é o seguinte, a milha, né? O que é uma milha? Uma milha também é uma distância imperial, tá, gente? Ela era muito utilizada também, distância imperial. Você tem a milha terrestre e a milha aquática também, né? Você também tem milhas para calcular a distância no mar, né? Que eles usam muito isso daí. Mas assim, a milha terrestre, ela vale quanto aqui, ó? Quilômetros. 1,60, né? Uma vírgula aqui, 93, e assim vai. Quilômetros, aproximadamente aí, ó, 1.609 metros. Certo? Né? Se eu transformar isso para metros, multiplicaria por 1.000, né? Certo? Deu para entender? Então é 1.609 metros, aproximadamente aí. É uma milha, tá? Bom, galera, você é obrigado a decorar isso. Vou repetir de novo. Você é obrigado a decorar isso? A resposta é não. Você não é obrigado a decorar isso, porque o Enem vai ter que te dar. Tá vendo? Você só tem que saber fazer a regra de 3 e converter. Tá? Eles podem cobrar isso. Muito bem. Aqui nós temos alguma conversão. Agora sim, aqui está correto, tá, gente? Uma polegada é. Se eu andar duas casas, aqui está em metro, né? Se eu andar duas casas para a direita, fica em centímetro. Tá? Então vamos lá. Uma polegada é 2,54 centímetros. Um pé, vou ter que andar duas casas, 30,47 o quê? Centímetro. E uma jarda, 91,4 centímetros. Deu pra ver? Sempre andando duas casas porque a gente está em metro, tá? Uma légua. Tu já ouviu falar em légua? O pessoal usa, não sei quantas léguas, né? Já ouviram isso? Vocês têm fazenda? Não, vocês são engraçados. Professor, não tenho nada. Meu pai tem. Meu pai tem. Eu não tenho nem cor. Inclusive, até falou que se eu não passaria me dizer. Jesus amado, vocês têm essa pressão? Não, né? Aí teve um aluno que falou, eu não tenho porque meu pai não tem nada. Como é que ele vai me dizer nada? Vai me dizer nada do que ele não tem? Só se ele tirar o nome, né? Só tem o nome. E o nome é muito valioso. Uma légua é quanto? 6.600 metros, tá? Como eu falei, coisas que eles vão te dar. Uma milha terrestre, como eu falei, tinha duas, né? A milha terrestre e a marítima. A terrestre, ela é aproximadamente 1.609 metros. E a marítima, ela é maior, né? A distância do mar é maior, tá? E é 1.852 metros. Cara, isso aqui é algo que, assim, aí para fora é muito usado, né? Então, por exemplo, eles comentam, para ele é coisa nem andar de bicicleta. Se tem um bate-papo com um cara lá que faz a vigilância, por exemplo, ao redor de fronteiras de países, no mar, ele vai falar, olha, um navio foi avistado aqui a 3.000 milhas. Tipo, para ele, é normal. Tu não, o que é milha, porra? Né? Que diabo esse porra tá... Olha, esse cara é doido, ó. 3.000 milhas. Quanto dá isso? Porque nós somos mais acostumados a usar o quê? O metro, né? O quilômetro. Você está entendendo? Então, para eles é algo natural. 3.000 milhas, para eles é algo.
Você está entendendo? Então, eles fazem essa conversão muito fácil. Eles têm isso daí em mente de uma forma bem fácil. Deu para entender? Tá? Então, assim, mas ele usa, né, algumas situações de países diferentes, países europeus, países como a Inglaterra, né, a próprios Estados Unidos também, que usa muito também. Algumas unidades, como onça fluida, né? Já ouviram falar em onça fluida? Se não. Então, vocês vão ouvir, tá? Bom, mas é isso. Isso aqui foi um resumo que caiu numa questão do Enem. Você pode falar que uma polegada é quantos centímetros? 2,54, uma jarda é equivalente a 3 pés, né? Lembra lá? A gente falou sobre isso. E pode ser calculado com 0,9144. Daria 91,44 centímetros, tá? Bom, isso aqui o Enem te deu, ó. Eu tirei uma questão do Enem, essa tabela aqui. Você vai ver essa questão na prova, tá? Ele colocou isso aqui lá. Bom, vamos lá, gente. Aqui, ó, falando de área, você entendeu, né? A gente conversou lá. Fica atento àquele tipo lá que eu mostrei. A prova ele vai te dar, faz uma regra de diferencial, tá? Conversão de área. Para a direita, multiplique-se por 10 ao. Aqui é por 100, né, galera? Por 100. Para a esquerda, divide por 100, né? Tá? Então, ou seja, se eu estou em quilômetro quadrado e quero transformar para quilômetro quadrado, é só multiplicar por 100, né? Se eu quiser transformar para milímetro quadrado, quantas vezes multiplicaria por 100? Tá aqui, quilômetro. Até chegar lá, quantas vezes eu multiplicaria por 100? 12. Ei, para de cachaça. Ei, vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Olha para mim aí. Ei, tá dentro da almoço ainda. Já tá meio assim, viu? Tem café, viu, galera? Pra te despertar mais, te anima. Isso, essa ação que eu faço. Eu não entendo vocês. Quando eu estou em logaritmo, tá desse jeito. Cabeça boa, cabeça boa. Quando eu começo, pega de peixe, tá passando de meio. Ah, céu, aí eu meto uma função aqui, aí tu. Essa porra não vai cair, não. Vou falar de geometria. Pode ser. Tu gosta de bicho? Tu gosta de quê, rapaz? De nada. Isso aí quer dizer só o nome pra cá, né? Vai, Rony. Vai lá. Vacina. Fala agora de bactéria. Fala de tudo aí, ok? Galera, só em biologia. Bora! Ei! Para a direita multiplica por 100, né? Se eu tiver aqui, menino, eu quero chegar bem aqui. Por quem eu multiplicaria? Qual é o fator de conversão? De quilômetro quadrado para milímetro quadrado. Nós temos que dar uma- Vai, fala junto. Só para cá é 10 ao quadrado, né? 10 à quarta, 10 à sexta, 10 à oitava, 10 à décima, 10 elevado a. Você entendeu? O fator de conversão eu chamo isso. O fator de conversão é por quem eu multiplicaria, transformaria de uma unidade para outra. Tudo bem aí? Tá? Então, quando eu falar fator de conversão, você já sabe, tá? O fator de conversão é isso. Eu estou em centímetro quadrado, eu quero converter essa área para decâmetro quadrado. Como é que fica? Qual é o fator de conversão? Eu estou aqui, eu quero aqui. Fala, para com isso, está me deixando nervoso. Quanto dá isso? Vai transformar daqui para cá. Multiplicaria por quem? Divide por quem? 10 a sexta, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 6, né? Você pode jogar para cima e mudar o sinal do expoente, tá? Então, sempre pensar que pode dividir, mas também ele pode querer que você multiplique, né? Aí você converte lá, tá? Mas tá certo. Divide por 10 a sexta, certo? Aí você joga o 10 a sexta para cima e o sinal do expoente muda. O fator de conversão é por 10 elevado a menos 6. Tudo bem aí? Deu para entender isso? Tá? Cuidado, gente. Olha, treinar isso para aí, tá? Bora lá, rapidinho. Tem uma unidade diária, a gente já falou sobre isso, que você já deve ter ouvido falar, né? Por exemplo, o hectare. Já, né? E caído muito também.
Quanto vale um hectare? Depende, professor. Depende da quantidade que você vai querer calcular o hectare. Uma área é 100 metros quadrados. O que é uma área? É como se fosse um quadrado 10 por 10. Isso é uma área. Entendeu? 10 por 10. 10 vezes 10 é quanto? 100 metros quadrados, né? Então, uma área é um quadrado de 10 metros por 10 metros, tá? O que seria um hectare? Estou falando de área. Vocês que são fazendeiros, para vocês, para de graça. Vocês falam que não. Tem aluno aqui que já até separou a novilha, o churrasco. Não tem essa não, né? Não tá separado. Tá? Tá pronto? O churrasco? Vai ter churrasco, não vai? Não vai não? Como não? Tá engordando, né? Já tem, né? Já tá separado, né? Se não tiver, pega da propriedade do vizinho. Vamos lá, barato. Eu queria desse aqui agora. Negociar um com ele, tá? Preste bem atenção. Um hectare é como se fosse um quadrado de lado 100 por 100. Já é maior, né? Tá? Então, imagina um quadradozão, onde eu delimito 100 metros por 100 metros. Isso é equivalente a um hectare. Tá? Então, é isso. Também pode ser, como uma área é 100 metros quadrados, o hectare é 100 ares. Ou seja, daria para colocar 100 quadrados 10 por 10 em um hectare. Você entendeu? Tá? Ele relaciona um com o outro. Então, isso faz com que um hectare seja 10 mil metros quadrados de área. Tá bom? É um quadrado 100 por 100 que dá 10 mil. Um centiário, já ouviu falar de centiário? Não? Centiário é um centésimo de área. Ou seja, um metro quadrado. Tá? Então, é um metro quadrado. Um centiário é um centésimo de área. Perceba que cada unidade de medida ela tem um principal. Por exemplo, na questão da área, é o área. Hectare, centiário, deciário, tá vendo? Pode separar. E aí, o centiário é um centésimo de um área. Um deciário é um décimo de um área. Você tá vendo? O miliário é um milésimo de um área. E assim vai. É igual falar um milímetro. Um milésimo de metro. Você entendeu agora? Quanto seria um centímetro? Um centésimo de um metro. Você está entendendo como é que funciona as medidas? Tá? Então, ela trabalha dessa forma, cara. Você tem que pensar desse jeito também, tá? Não esquece que o raciocínio é esse, né? E como converte a outra situação. Bom, mas um centiário é um metro quadrado. Então, se um quadradinho de 1 por 1 seria um centiário. Deu para entender isso ou não? Claro, tá? Bom, eu só estou apresentando a vocês a unidade. Estou fazendo conta de mil. Já fiz. Conversão de volume, você sabe que para a direita multiplica aqui por 1000, né? Para a esquerda divide por 1000, ou multiplica por 10 elevado a menos 3, né? Que é mesmo, tá? Um metro cúbico é equivalente a 1000 litros, você sabe disso, né? Sim ou não? Sabe, né? Graças a Deus. Um decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, e um centímetro cúbico é equivalente a 1 ml. Essas são as unidades que são mais usadas, tá? A gente vai fazer conversão entre volume e capacidade. Tá? A capacidade são essas unidades aqui, né? Tá? Então, fica atento a isso. Tá bom? Então, um metro cúbico é 1000 litros, um decímetro cúbico é 1 litro, e um centímetro cúbico é 1 ml. Pronto. Vamos lá, gente. Agora sim, preste bem atenção, só lembrando que esse slide vai estar na plataforma em PDF. Você vai poder baixar lá direto, tá? Vamos dar uma aceleradinha em capacidade. Capacidade, né? Capacidade tem a ver com volume também, né? Só que é uma unidade ali diferente, onde a gente faz uma conversão de quilolitro, né? Como é o nome aqui? E rapaz, Anima, quanto é aqui? Olha, cuidado. Se um levantar, viu? Segura aí.
A fileira toda cai. Tá todo mundo assim. Para com isso. Quanto é aqui? Como é o nome da empresa aqui? Hã? Hidrolítio. E aqui? Tem que saber o nome. Qual é o nome aqui? Hectolitro, né? E aqui? Decalitro. E aqui? Ah, esse aqui tá fácil, né? E aí? Decilitro, centilitro e mililitro. Tá? Fica atento a isso. O Enem tem cobrado também essas situações que envolvem capacidade, né? Só que dentro da capacidade, você percebe que nenhuma das variáveis está elevada ao quadrado, né? Quando não está, é simples, ela é por 10 sempre, tá? Então, só multiplicando por 10 se for para a direita e dividindo por 10 se vier para a esquerda. Foi? Deu para entender? Tá? Então tá bom, bora ver se vocês entenderam mesmo. Olha só aqui, gente. Isso aqui tem que cair na prova. A onça fluida, tá? Como assim? O que que é a onça fluida? É uma unidade que é utilizada, né, nesses países afora também para representar a capacidade. Ela converte, né? Geralmente alguns produtos que vêm assim, não tem ml. Lá eles usam a onça fluida, né? Você vai comprar uma latinha de Coca-Cola, tá lá. Tantas onças fluidas. Tá entendendo? Não é ml, não. Aqui não, é ml. Nosso sistema ele é padrão, né? Tem um padrão de conversão. É igual eles também, tem um padrão de conversão. Tá? Então, uma onça fluida é equivalente a quantos ml? 29,574 ml. Tá? Esse aqui é o valor que já foi dado. Uma onça fluida, o símbolo é esse cos aqui, tá? 29,574 ml, tá? Bom, isso aqui, galera, já caiu na prova, viu? Do nada vem uma dessa lá na prova do Enem. Quem já fez essa questão? Já fizeram essa questão com essa fluida? Já? Fica atento a isso. Eles gostam disso aí. Vamos lá, massa. Massa, você sabe que, ó, como é quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Tá? E aí você sabe que para a direita é por 10 e para a esquerda divide por 10. Dentro da massa tem outra coisa que vocês também têm que saber, que é a questão da tonelada, né? Quanto vale uma tonelada em quilograma? 1.000, né? Tu sabe que é isso, né? Uma tonelada é 1.000 quilogramas, tá? Do nada, assim, deu um branco agora, professor, não sei o que é uma tonelada. Acontece. Você tem que lembrar disso, tá? Claro, o tempo, eu acho que talvez você fique mais habituado com o tempo, né? Você estuda muito física nisso. Quando você estuda física, você fica muito bom nessas conversões de tempo, né? Velocidade. Então, acho que talvez isso não seja um problema tão grave, não. 1 hora é 60 minutos e 1 minuto e 60 segundos, né? Se eu quiser transformar de hora para segundo, multiplica 60 por 60, que dá 3.600 segundos, né? Se quiser voltar, divide por 60, tá? Bom, vamos lá. Aqui, ó, isso aqui, ó, a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão da densidade. Você sabe que a densidade ela tem a específica, né? Que é massa sobre o volume, mas também tem outro tipo de densidade. Tem outros. Como, por exemplo, a densidade populacional. Você já tem visto na prova, né? Está em geografia também. Que a densidade populacional é a quantidade de pessoas pela área, né? Tá? Então, se eu pegar a quantidade de pessoas pela área, eu tenho o que eu chamo de densidade populacional. Por exemplo, eu quero saber qual é a nossa densidade aqui. Eu vou pegar quantos alunos eu tenho aqui nesse momento e vou dividir por essa área que nós estamos aqui. Deu para entender? Essa é a densidade populacional. Bom, aqui tem um exemplo, né? Imagina só, uma freguesia com 5.300 quilômetros quadrados, tinha 159 mil habitantes em 2010. Qual é a densidade populacional? Eu vou pegar a quantidade de pessoas, né? Dividir pela área, tá? A população relativa é de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Foi? Deu para entender isso? Tá? Vamos lá, continua aí, menino, continua. Uma coisa interessante, galera, que densidade. Eu não sei se vocês já fizeram isso na vida,
mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Imagina que eu te dou a densidade específica de um objeto. Um objeto aí. Densidade específica, ela foi 0,75 gramas por centímetro cúbico. Você sabe que a densidade é a massa pelo volume, certo? Eu quero saber qual seria essa densidade, tá vendo aí? Em hectograma por litro. Eita porra, o dia não tá brincando mesmo não, né? E aí, como é que eu faria essa questão, gente? Falem para mim. Você acha que decorar aquelas fórmulas de conversão me ajudaria agora? Não. Você está entendendo? Às vezes a gente fica decorando, né? Ah, você transforma muito, né? De grama por centímetro cúbico para quilograma lá por metro cúbico, não tem? Aí você faz uma relação, não tem lá? Você multiplica. Para você ter uma ideia, eu nem sei qual é essa relação. Eu não uso isso. Sabe por quê? Eu faço na hora. E aí, fazendo na hora, eu aprendi que qualquer unidade eu resolvo. Eu não fico decorando fatores de conversão, porque tem muitos, né? Você está entendendo? Por exemplo, da velocidade é melhor, né? Para converter lá de metro por segundo, né? Para quilômetros por hora, decorar aquela regra do 3,6, né? Não é melhor? Claro, que a gente vai ficar sempre usando isso daí. Mas para densidade, você tem que saber fazer. Tá entendendo? Então, como é que eu vou fazer essa? Vamos começar aí, vamos lá. Eu tenho aqui 0,75 gramas e aqui o volume, né? Coloca aqui a massa. Eu vou separar assim, tá? Massa e volume. Vou separar mesmo. Massa e volume. Essa massa ela está em gramas e aqui está em centímetro cúbico, certo? Quanto daria isso aqui em hectograma? Como é que eu converto de grama para hectograma? Eu vou fazer separado cada um desses. Vamos lá. Quais são as unidades? Vai. Quilograma. Qual é o outro? Hectograma. Depois. Hã? Decagrama. E por último aqui é grama, né? Aqui. Ainda tem mais, né? Mas eu vou parar aqui. Eu estou em grama, eu quero trazer para hectograma, né? Quantas casas eu teria que voltar? Duas, né? Isso é a mesma coisa que dividir por 100, né? Ou multiplicar por 10 elevado a menos 2. Você entendeu aí, Serão? Tá? Agora, isso aqui está em hectograma. Vamos para o volume. Como é que eu converto de centímetro cúbico para litro? Quanto dá isso em litros? Parem com isso. Não me olha assim, não, né? Quanto dá isso em litros? Tô achando. Professor, não estou achando nada hoje. Hoje eu estou só existindo. O que você acha? Olha, prestem bem atenção que um litro é igual a um decímetro cúbico, correto? Eu estou em centímetro cúbico, né? Eu sei que o decímetro cúbico, ele vem antes, não vem? Se eu quiser transformar um centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu teria que dividir por mil, né? É ou não é? Escala de volume. E dividir por mil é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos. E aí, pensa comigo. Se eu estava em centímetro cúbico, né? E eu trouxe para decímetro cúbico, automaticamente eu já estou na unidade de litro. Agora mesmo?
Então, aqui nesse momento, eu posso até dizer que aqui está em litros. Ficou claro isso? Sim ou não? Tá? Agora eu vou fazer a divisão. Porque a minha densidade, ela estava em grama por centímetro cúbico, mas eu não quero ela em grama por centímetro cúbico. Eu quero ela em quê? Em hectograma por litro, né? Foi ou não foi? Tá em hectograma? Tá. Tá em litro? Também tá. Agora eu vou dividir os dois. Você entendeu? Tá? Agora vamos dividir os dois. Primeiro separa, converte e divide. Deu para entender? Tá? Então separa, converte e depois divide. Aí tu vai ter na unidade que você quiser. Tá bom? Isso é melhor que ficar decorando um monte de fator de conversão. Porque para cada situação tu teria que decorar um, né? E aí, como é que seria? Não, separa, converte e depois divide, que densidade é a razão, né? Entre a massa e o volume. Você entendeu? Sim ou não, gente? Estão vivos aí? Estão vivos? Tá? Podemos? Podemos? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui, então? Vou pegar aqui a densidade, vai ficar 0,75 por 10 elevado a menos 2, que vai dividir por 10 elevado a menos 3, certo? Dá para dividir aqui, né? Divisão de base iguais faz o quê? Hã? Conserva a base e faz o quê com os expoentes? Subtrai, né? Só que aqui é menos 3, então vai ficar menos 2 mais 3. Isso aqui vai dar 0,75. Menos 2 mais 3 é 1, né? Certo? Dá para melhorar isso aqui? Isso dá quanto? 7,5. O quê? Hectograma por. Deu para entender isso, sim ou não? Tá? Então, assim, eu não gosto de ficar decorando um monte de fator de conversão. Eu gosto de pensar a questão. Não adianta você ficar decorando. Você imagina quantas possibilidades eu teria, né? Para converter aí, né? Então, daria um trabalho para ficar fazendo muito decorando. Entendeu? Entendeu? Depois vocês façam isso. Separa, converte. Tá? Tem alguma pergunta, gente? Ei, ei, vocês estão vivos, cara? Eu estou me sentindo muito sozinho aqui. Aqui da minha direita, aqui. Aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? E da minha esquerda aqui. Tranquilo? Olha, um pedido importante, Thaís. Não menosprezem o Enem, em nenhum sentido, tá? Então, o que eu estou pedindo para ti é realmente se envolver na unidade de medida, né? Não achar, olha, eu já sei isso aí, não vou fazer. Não, negativo. Você não sabe. Pensa que você não sabe. Você está aprendendo, né? Você realmente não sabe pensar desse jeito e vai ficar revisando e vai ficar fazendo. Porque por mais que seja um assunto base, se você não treinar, você pode se enrolar lá na hora. E aí vai ser pior, né? Se essa questão for fácil, você vai se dar mal na TRI, entendeu? Então é. E vocês me conhecem. Eu tenho uma coisa que eu prego que ela é muito importante, a humildade. Humildade em tudo nessa vida. Nós não conquistamos nada, tá? Vamos pensar desse jeito. É assim que a gente vai comemorar na frente a nossa aprovação. Humildade, né? Você pode ouvir coleguinhas falando isso, falando aquilo. É, mas e aí? Eu tô na minha, eu tô humilde. Eu vou chegar lá, entendeu? É isso. É um assunto fácil, né? Mas não desprezem ele, tá? Porque ele é traiçoeiro. Ele é traiçoeiro. E às vezes você pensa, chega em casa, você achou que acertou. Vai que o gabarito se enrolou numa vírgula, né? Errou, esqueceu de uma conversão, não lembrava do volume ou da capacidade, porque você não treinou isso. Não despreze esse assunto. Nenhum momento, pelo amor de Deus. Tá? É fácil, eu sei que é mais tranquilo, é muito melhor do que um logaritmo da vida, né? Tá? Mas é por isso que nós temos que aprofundar mais, tá? Que ela é tranquilo, tá? Eu caprichei nas questões, botei muita questão mesmo. Você viu aí que tem muito exercício. Mas esse caderno aí também tem uma teoria, né, gente? Para você lembrar. Então, se você ficar com alguma dúvida, você lê essa teoria aí e aí relembra, resolve o exercício. Tá? E aí, vocês gostaram do caderno? Eu nem perguntei isso de vocês.
Já deram uma olhada? Gostaram do caderno? Ficou legal? Eu procurei deixar um espaço maiorzinho aí para você resolver, né? Algumas questões na prova do Chile, tá? Por isso que ele ficou grande. Poderia até ficar menor, mas eu pensei, vou economizar, porra, nenhuma. Eu vou mandar do jeito que tá esse negócio, imprime esse negócio. Ficou legal, né? Tá? Agora sim, né? Podemos? Galera, primeira questão, bora para cima. Essa aqui caiu no Enem PPL ano passado. Os presos sentiram a ira do Enem. Tá frio aí? Tá? Ainda tá frio? Aí está. Tá no 23 aí. Tá muito frio? Tá muito frio. Então, peraí, Alice. Deixa eu aumentar aqui, tá? Olha, como eu falei, deu merda quando eu falei que eu ia aumentar, né? A menina ficou nervosa. Não, professor, eu tenho que diminuir. Pô, mas tu tá com frio, tá com calor, né? Se tu tiver com calor, eu vou diminuir mesmo. Mas vamos lá, galera, que é o seguinte. Essa questão, ela é uma questão interessante. Você sempre vai perceber que o Enem, ele não é somente chegar lá e dividir, é raciocinar. Olha essa questão, ela vai envolver o raciocínio. Com o intuito de fazer bombons para vender, uma doceira comprou uma barra de 2 kg de chocolate e 1 litro de creme de leite. Tá? De acordo com a receita, cada bombom deverá ter exatamente quantos gramas? 34 gramas de chocolate e 12 ml de creme de leite. Respeitando os critérios estabelecidos, quantos bombons a doceira poderá fazer utilizando o máximo que puder os ingredientes comprados? Cara, é uma questão interessante isso, né? Vamos lá. Quantos quilogramas ela comprou de chocolate? Você vai ter que converter isso para grama, não vai? Para poder comparar, né? E quanto dá 2 quilogramas em grama? 2.000. Se tu dividir 2.000 gramas pela quantidade que tu usa um bombom, tu teria a quantidade de bombom, entendeu? Chama. Só que tu não pode fazer isso assim. Tu tem que levar em consideração também que ela vai usar o leite, né? Creme de leite, né? Quanto ela usa de creme de leite? 1 litro, né? E aqui está na unidade de ml. Ela comprou 1 litro de creme de leite, ela vai usar 12 ml. Então, quanto daria 1 litro em ml? Aí você teria que converter de novo. Quanto é 1 litro em ml? 1.000 ml. Não é isso? Tá? Então, vou colocar aqui, ó. 1 litro é equivalente a 1.000 mililitros, certo? Se eu pegar 1.000 ml e dividir por 12, né, que é o que ela precisa, certo? Eu também teria a quantidade de bombom, não teria? Sim ou não? Mas qual dos dois é a resposta? Hum. E aí você teria que pensar. Você entendeu agora? Então não é só simplesmente chegar lá e dividir, pô. É pensar qual dos dois é a resposta. Pô, eu posso calcular a quantidade de bombons utilizando a quantidade de quilogramas de chocolate, ou também poderia calcular utilizando a quantidade em ml de creme de leite, né? Mas qual dos dois é? Preciso pensar nisso. É uma questão de raciocínio. Olha a pergunta. Respeitando os critérios estabelecidos, quantos bombons a doceira poderá fazer utilizando o máximo, é o máximo, né? Que puder os ingredientes comprados. Se eu quero o máximo, então eu vou buscar qual desses dois der um maior valor. Concorda comigo? É isso? Não. Porque aí você estaria caindo numa pegadinha. Preste bem atenção. Se tu analisar o 20, do 2.000 por 34,
E o 1000 por 12, ó, faz o seguinte, para comparar aqui, vamos lá. Para comparar, não precisa dividir ainda, você tem que pensar a questão. 2000 para 34, e eu vou colocar aqui o 1000 dividido para 12. Se eu multiplicar por 2 aqui, em cima e embaixo, isso aqui vira 2000, não vira? Sim ou não? E 12 por 2, isso vai dar quanto? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem é maior? Isso ou isso? Quem é maior? É isso aqui, né? Isso aqui não vai dar maior? Então a resposta é essa. Por quê? Preste bem atenção. Se tu dividir aqui o 2000 por 24, quanto dá isso? Só para efeito de cálculo. Alguém já fez aí? Quanto dá aqui? Aqui é quanto? 83,3. Olha aqui a resposta, tá vendo aqui? Ele não é besta, não. Quanto é aqui? Vírgula. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Só que você tem que pensar o seguinte, galera, presta bem atenção. Se eu fizer 83, vai faltar chocolate. Esse é o raciocínio. Concorda comigo? E se eu fizer 58, eu consigo fazer chocolate, não, consigo fazer o bombom usando chocolate e também o creme. Então eu tenho que pensar a quantidade máxima que ela conseguiria fazer. Então vai sobrar algum dos dois, não vai? Então eu não vou pegar o máximo, eu vou pegar o valor. Olha o raciocínio da questão. Cuidado, né? Então qual é a resposta? Letra C. 58. Tá? Então, não é só dividir, precisa pensar a questão, o que o cara quer fazer é raciocínio. E olha, ele pegou muita questão, viu? Muita gente ali na pegadinha, que o cara leu ali máximo, né? Quando eu falei, ó, então quer dizer que eu vou pegar o maior dos dois, hein? Em vez de poder jeito. Você já ia errar, né? Você entendeu? Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O raciocínio, ele é mais importante agora. Tá bom? Então, lembrando, se eu pegar 2.000 quilograma de chocolate, que seria 2.000 gramas, dividir pela quantidade que eu uso, conseguiria fazer 58 ali igualmente, né? Menos de 59. E se eu pegar o 1.000 dividir para 12, vai dar 83,2. Isso aqui seria a quantidade de bombons usando só, no caso, creme de leite. Então, assim, se eu estou fazendo os bombons utilizando os dois ingredientes, eu não posso considerar isso aqui como resposta. Porque eu não tenho chocolate suficiente para fazer 83 bombons. Correto? Mas o máximo que eu conseguiria fazer era 58. E aí eu tenho chocolate para isso e também tenho creme de leite. Você entendeu a lógica? Tá? Por isso que a resposta é 78. Você marca essa daí. Tá? Foi ou não foi? Deu para entender, gente? Tranquilo, né? Graças a Deus. Podemos? Podemos, né? Não vai cair mais nessa pegadinha, não, né? Cuidado. Cuidado. Essa competência, ela também é responsável por muitas questões que tem pegadinha. A maioria das questões de pegadinha está aqui. Eles gostam de. Ah, é, beleza, então, bora ver mesmo, né? Tá? Podemos? Vamos lá? Essa daqui também caiu no Enem, gente, ano passado. PPL, tá? Os países anglófonos, como a Inglaterra, o Canadá, a Austrália e outros, são países que utilizam dois sistemas de unidades para identificação de distâncias. O sistema internacional, como o quilômetro, e o CGS, como a milha. Nas rodovias canadenses, por exemplo, as placas de sinalização de distância apresentam dois valores, um em quilômetro e o outro em milha. Com esta última equivalente a aproximadamente 1.610 metros. Está vendo aí como está caindo?
Quanto vale uma milha? 1.610 metros. Está entendendo? Então é algo que ele está me dando, né? Ele não está pedindo para você decorar isso daí, ele já está te dando essa informação. Por isso que eu estou falando para vocês. Você não precisa decorar, tá? Tá te dando isso daí. O que mais que ele quer aqui? Vamos lá. Um turista brasileiro habituado ao costeio internacional em uma viagem por uma dessas rodovias verifica em dado momento que uma placa indicando a distância até a cidade que ele se destina, onde está escrito 50 milhas, né? E teve gente, rapaz, que botou 20. Olha, cara, o garimpo romano. Diz que é 20 metros, pô, 20 quilômetros. Tu é doido, é? É 20 quilômetros aí, rapaz? Não, ele quer saber qual é exatamente essa distância que ele está identificando aí. Tá entendendo? Bom, quanto vale uma milha? Quanto vale uma milha? 1.610 metros, né? Certo? 50 milhas equivale a quantos metros? Tá entendendo aí? Vamos converter. Quanto dá isso? Então, daria x é igual a 50 vezes 1.610. Como está em metro, eu posso transformar para quilômetro, né? Dividido por quanto? Por 1.000 logo direto, né? Logo só uma conta, né? Dividido por 1.000, isso aqui vai estar em quilômetro. E aí eu vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Sobrou 5 vezes 161. Quanto dá isso? Hã? 800 E aqui embaixo ficou um zero, então aqui é como se fosse 10, né? Isso aqui dá aproximadamente quanto? 80, ou seja, tem que estar identificado como 80 quilômetros. Você entendeu? Sim ou não, gente? Tranquilo? Você viu? As questões, elas são bem tranquilas, né? Elas não têm aquele teor de ser muito chato, e tal. Às vezes é mais raciocínio, né? Pensar, interpretar e resolver. Então é nesse mar que você tem que nadar, viu? Tá entendendo? É aqui que você tem que. Rapaz, eu vou cair de corpo, cabeça e tudo aí nessa postura. Ah, pupunha, liga logo lá para casa, fala assim, mãe, providenciar aquela pupunha que hoje é maratona, né? Você vai arrochar nesse caderno. Tudo bem? E eu quero ver as histórias, viu? Eu vou ficar de olho. Eu vou olhar o que ela está fazendo. Se ela está estudando a apostila, ela vai postar nas histórias. Tá? Duflix, né? Tem sempre que assistir Duflix também, tá? Vamos lá, podemos? Galera, é o seguinte, nós estamos bem, hein? E essa daqui, rapaz, já caiu no PPL em 2021. Era uma questão que vai envolver a área. O agricultor utiliza toda a área de uma região plana em formato retangular, 50 metros de largura, 240 metros de comprimento. Vou colocar bem aqui, tá? 240 metros aqui, 50 metros aqui. Para o plantio de mudas, seguindo as recomendações técnicas, cada muda é plantada no centro de uma pequena região retangular, 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Imagina que eu coloco uma plantinha bem aqui, ó. Aí isso aqui é 10 centímetros por 20 centímetros. Aí a plantinha tá bem aqui, tá vendo? Ela tá bem no centro desse retângulozinho aí. Foi? Deu para entender? Esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio das mudas, utilizando agora um terreno também plano com formato retangular, 100 metros de comprimento por 200 metros de largura. As mudas deverão ser plantadas respeitando as recomendações técnicas. Com o aumento da área destinada, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais. Ele quer saber a mais. Cuidado. Ele quer saber a quantidade a. Você entendeu? Sim ou não?
tá? Quer saber a quantidade a mais. Pô, essa questão tá boa, né? O que que você vai fazer, gente? O número de mudas, só uma conta, meu amigo, só uma conta. Você vai calcular essa área total, só que essa área ela está em metro aqui, né? Você pode converter logo aqui, ó, para centímetro, né? Quanto dá em metro para centímetro? Multiplica por 100. É só colocar dois zeros, né? Certo? E aqui em centímetro é quanto? 5.000, né? Tudo bem? Aí eu vou fazer essa área, que é 24.000 vezes 5.000. E nós vamos dividir isso daí pela área de um retângulo desse, que é 10 vezes 20, né? Esse é o número de mudas inicial. Vou cortar logo aqui, né? Esses dois zeros com esses dois zeros. Tá entendendo aí? E se eu multiplicar aqui, ó, 24.000 dividido por 2, dividir, na verdade, vai dar 12.000. 12.000 por 5 dá 60.000, com zero dá 600.000, né? Certo? Então, isso aqui seriam 600.000 mudas, que caberiam inicialmente nessa área. Só que aí ele aumentou a área, não aumentou? Aumentou a área, né? Qual é o novo número de mudas? Qual é a área que ele aumentou? Passou a ser quanto? 100 por... Eu vou converter esse lado, né? Também para centímetro, que fica mais fácil. Quanto dá esse centímetro? Só colocar dois zeros, né? 10.000 centímetros. E aqui dá quanto? Colocando dois zeros dá 20.000 centímetros, certo? Aí você calcula, multiplica 10.000 por 20.000 e divide por 10 vezes 20, né? Que dá 200, certo? Ou pode cortar logo dois zeros com dois zeros. E 200 por 2 é 100. E aqui, 10.000 vezes 100 dá 1.000.000, né? Dá 1.000.000? Quantas mudas a mais, gente? 600.000 para 1.000.000. Quantos foram adicionados a mais? 400.000 mudas, né? Que aumentou a mais, né? Não é isso? Então, eu tinha 600.000, aumentando para 1.000.000. Quer dizer que eu consegui plantar mais ali 400.000 mudas. Deu para entender isso? Fácil ou difícil? Mas, professor, não estou lhe reconhecendo. Mas eu também preciso resolver as fáceis, né? Para você ganhar confiança. Já já o bicho vai pegar. Tá entendendo? Mas eu acredito que tá tranquilo, tá? Sim ou não, meus amigos? Vocês, não esqueçam que vocês são meus alunos e meus amigos também. Foi ou não foi? Foi, né? Tranquilo, né? Posso? Posso sim ou não? Vamos para mais uma aí? Vamos lá? Rapaz, esse negócio de algarismo romano, isso tem caído, hein? Você ainda lembra? Tá. Então, como é que faz essa questão aqui? Já que você lembra, eu não vou nem ler aqui as condições, né? Vamos ver. Quantos anos da fundação a cidade comemorará em 2050? Esse é o ano da fundação dela. Que número seria esse? Você vai ter que converter. Você consegue perceber que quando o número 1 ele vem à esquerda aqui do x, que vale 10, isso aqui vira 9, e esse x aqui é 10, o 9 só daqui daria 19? Sim ou não? Então aqui dá 19. O L vale quanto? 50, né? O D vale quanto? O D vale quanto? Mas quando uma letra de valor menor vem à esquerda, subtrai, né? Porque o C vale quanto aqui? O C vale quanto? 100. Então, olha o que eu vou fazer. Daqui vem 19, mais daqui tem o 50, né? Certo? Mais aqui seria 500, mas aqui como o 100 está aqui do lado dele, então isso aqui dá 4. Lembrou aí?
tá? E aqui o M é 1.000, né? Então, eu tenho 1.469. Para 2050, se passaram uma quantidade de anos, né? Ele quer saber exatamente isso. Então, vou subtrair, né? Você pode subtrair o 2050 menos isso. Quanto que dá essa diferença? Quanto? 581. Tá, gente? Então, era só saber converter, né? E depois subtrair. Vocês achariam essa questão difícil? Não, né? Muito bem, mas teve muita gente que errou, viu? A questão aí, porque não lembrava mais dos algarismos romanos. E geralmente, quando o Enem cobra algum tipo de algarismo, né? Tipo, ele pode colocar também, não sei se você já viu, aquele sistema métrico dos maias, né? Dos incas, civilizações antigas. Eles gostam. Às vezes ia pegar um povo aí que tu nem conhece. Pô, professor, pelo amor de Deus, quer dizer que agora eu tenho que saber a história e a história da matemática? Não. Porque geralmente quando ele fala isso, ele vai te explicar exatamente como é que converte. Então você só precisaria entender a questão, tá? Então, essas questões elas sempre caem na prova. Às vezes sempre cai uma dessas. Uma dessas sempre cai. Pode ser algarismo romano, pode ser algum tipo ali de situação que envolva o calendário ou sei lá, um sistema métrico dos maias, dos incas, entendeu? Isso aí é algo que ele vai explicar, tá bom? Você não precisa se preocupar com isso, né? Não vai. Eu não vou dormir hoje por causa disso, tá doido? Dorme, rapaz, dorme, tá? Mas é isso. Vamos lá. Essa daqui tá fácil, tá difícil? Uma questão com mais informação, né? Tá? Uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare. Aqui, ó, o hectare caindo aí. Equivale a 10 mil metros quadrados. Ele está te dando isso daí. Pô, é muito bacana o Enem, né? Olha, ele quer me ajudar. Eu também acho. O fazendeiro decidiu fazer um loteamento de quantos hectares? 3, dos quais 0,9 será usado para a construção de ruas e calçadas. E o restante será dividido em terrenos com área de 300 metros quadrados. Quanto restou, galera? Se eu subtrair aqui, dá quanto? Hã? 2,1. O quê? Hectare, né? Para converter para metro quadrado, quanto dá isso? Converter para metro quadrado, você vai multiplicar por 10 mil. Não é isso? Como multiplicando por 10 mil, a vírgula ela já vem para casa, fica 21 e coloca mais 3 zeros, né? Isso aqui seria 21 mil, essa é a área que ele tem. Só que ele vai dividir em terrenos, quantos metros quadrados cada uma? Então, se eu pegar o 21 mil e dividir por 300, eu vou ter a quantidade de terreno, não vou? Certo? Deu para entender? Quanto dá isso? Bota aqui, vai dar 70, né? Quantos terrenos ele tem lá para vender, então? 70. Desses 70, os 20 primeiros serão vendidos por quanto mil? Então, tu vai pegar 20 vezes 20 mil. Quanto dá isso? 400 mil, tá entendendo aí? Reais. Quanto sobrou? Se os 20 eu tirei, vendi por 20 mil, sobraram quantos? 50, né? Será vendido por quanto? 30. Vou multiplicar aqui por 30 mil. Quanto dá isso? 1 milhão? É 1.500.000 reais. Vocês entenderam sim ou não, gente? Foi ou não foi? Tá? Ele quer saber qual é o valor total em real que ele vendeu todos os terrenos. Então você vai somar.
Quanto dá essa soma? 1.900.000. Cara, tá muito fácil. Tá muito fácil isso daí, não tá? Foi ou não foi? Tranquilo, né? Dá pra fazer uma dessa? Viu que não dá para errar essa questão. Não dá, porque se para você tá fácil, né? Para a maioria também estará. Então ela não passa a ser um diferencial, mas ela é um diferencial se você não consegue fazer. Porque para quem acertou vai ser ótimo. Para quem errou, que se lascou. Por quê? TRI. Você entendeu agora? Tá? Não podemos errar isso. Tá? Podemos avançar? Sim ou não? Tranquilo? Vamos lá, gente. É assim, eu vou fazendo assim um tour, mas já falei para você que essa primeira parte de transformação de medida vai muito mais de você do que até de mim. Eu vou começar aqui, né, fazendo um tour, e já que a gente vai iniciar aqui razão e proporção, tá entendendo? E aí você vai fazer em casa todas as questões de conversão de unidade, todas, não vai pular nenhum. Razão e proporção é algo mais, né, precisa de uma técnica, raciocínio, então a gente vai trabalhar melhor isso daí, tá? Vamos lá. Eu gostaria de resolver uma questão aqui com vocês. Essa daqui, por exemplo, que eu falei de fator de conversão naquela hora, a número 7, tá? Vamos ver aqui. Rapaz, tu já viu uma tartaruga e uma lesma competindo? Seria muito louco isso, né, cara? Mas o Enem pensou nisso. Se a tartaruga, a lesma e o caramujo apostassem uma corrida, a lesma chegaria em último lugar. Você acha? Tem gente que está pensando, eu não sei nem o que é uma lesma. O que é uma lesma? Um caracol? Já viu uma lesma? Jesus amado, o mundo está perdido. A lesma chegaria em último lugar, o penúltimo seria o caramujo e a primeira seria a tartaruga. Então, para te ter uma ideia, a tartaruga não é tão lenta assim, né? Tá? Segundo o biólogo americano Branson, né? Vamos lá, o sobrenome, que é o que interessa, né? A velocidade recorde já registrada em pesquisas por uma lesma é de 16,5 centímetros por minuto. Muito bem. Para uma reportagem de expondo da velocidade recorde da tartaruga, do caramujo, em metro por segundo, se faz necessário saber o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por, para divulgar uma comparação. Com base nas informações, qual seria o fator de conversão? Mas lembrando, eu quero converter de quem para quem, gente? Eu quero converter de quem para quem? De centímetros por minuto para quê? Metros por? Então, eu vou ter que fazer essa multiplicação aí, né? Certo? Vamos lá. Da mesma forma como eu fiz com a densidade, tu lembra como eu fiz com a densidade? O que que eu coloquei? Eu coloquei aqui a distância, né? A distância. E aqui eu coloco o tempo, né? A distância aqui, ó, em centímetro e o tempo está em minutos. Agora, se eu quiser transformar de centímetro para metro, faz o quê? Divide ou multiplica? Por quanto? Que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos e já está em metro, não dá? Correto? Se eu quiser transformar de minuto para segundo, faz o quê? Ah, não, para com isso, para com isso, não é possível não. Um minuto tem quantos segundos? Então, multiplica por 60, graças a Deus. Certo? Agora eu vou dividir, não vou? Eu vou dividir, ó. 10 elevado a menos 2
metro por 60 segundos, né? Eu posso jogar aqui os 60 para cima? Posso? Quando ele passa para numerador, o expoente fica. Qual é a letra correta? Letra B de volta. Deu para entender? Você viu o raciocínio da densidade que eu fiz naquela hora caindo aqui? Aí o cara decorou um monte de fórmula, né? Porra, eu só sei de metro para segundo para quilômetro por hora. Eu me ferrei agora, porque você só decorou o fator de conversão. Você não entende o raciocínio dessa coisa. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim ou não? Deu para entender? Tá? Então, é isso. É por isso que eu falei para você naquela hora que era importante entender o processo, né? Não ficar decorando. Foi ou não foi? Tranquilo? Posso continuar? Posso? Muito bem, agora chegou a hora. Vamos lá? Vou achar aqui. Razão. Vamos lá de razão, né? Por enquanto, razão, depois proporção, tá? O que é razão, gente? Vamos lá, o que é razão? A razão é uma divisão entre dois valores. Então, nós podemos dizer que existe uma razão A para B, que também pode ser representado como A dois pontinhos B, não é isso? Essa representação, ela pode cair na prova de uma forma bem simples. Ou também pode ser que caia a razão na prova no formato de gráficos. Às vezes você nem percebe, mas é uma questão de razão. Por exemplo, você tem um gráfico aqui, formato de coluna, já viu isso? Aí ele vai te dar aqui, ó, a distância que um combustível, opa, que um carro percorre, tá? Qual é a distância que ele percorre, dividido pelo consumo, tá? Pela combustível, né? Pelo combustível. Estão entendendo aí, né, gente? Vamos supor que ele faz aqui, ó. Vamos botar aqui em quilômetros. Ele faz aqui, ó, 10 quilômetros, tá? O combustível aqui em litros, com litro. Tá entendendo? Aí o outro já vai fazer 15 quilômetros com 2 litros, né? Aí, tá entendendo? Aí, carro um, carro 2, carro 3. E aí ele quer saber o seguinte: qual é o carro mais econômico? Para resolver essa questão, você teria que fazer uma razão. E essa razão, ela vai te dar o que eu chamo de rendimento. O que é o rendimento? É a razão entre a distância pelo combustível, né? Então, o rendimento é quanto ele faz por litro. Quantos quilômetros ele está fazendo por litro. Entendeu? Então, isso é chamado de rendimento. Isso é uma razão. Vocês estão entendendo aí? Então, você vai ter que fazer o rendimento do carro 1, 10 quilômetros com litro. Dá 10, né? Você coloca assim, 10 quilômetros por litro. O rendimento do carro 2, 15 dividido por 2 dá quanto? 7,5 o quê? Com litro. Qual dos dois? Só aqui, só para comparar aqui. Quem é mais econômico? O A ou o B? Quem é mais econômico? O A ou o B? E aí, você teria que pensar nisso. O carro A é esse, né? Seria o 10 quilômetros por litro. O carro B seria 7,5 quilômetros por litro. Qual dos dois você acha que é o mais econômico? Claro, porque ele faz uma distância maior com 1 litro de combustível. Vocês estão entendendo? Hein? E você teria que fazer isso para 5 vezes. Você está usando o cálculo da razão. Está fazendo uma razão.
A razão ela não cai de forma direta, ela cai aplicada com grandezas. E aí, dentro do contexto, você precisaria definir qual a melhor escolha. Análise de propostas de intervenção dentro do conteúdo de grandezas. Aplicado a rápido, você entendeu? Então é isso, cara. O Enem, ele gosta dessas coisas. Você não vai ver só uma questão dessa na prova, não. Todo ano tem caído questões parecidas, né? Ele gosta de rendimento, né? Então, assim, não sei como é que vai vir, mas de certeza, se eu não souber razão, eu não resolvo essa questão. Deu para entender, senhor, não, tá? Então, a razão está em tudo, né? Está em tudo. Às vezes a gente é irracional na vida, a gente não acha com razão. Vocês colocam a razão em primeiro lugar nas decisões que vocês falam? Ou vocês são muita emoção? Emoção. Razão, né? Razão, claro. Impulsão, né? Aqueles momentos de impossível. Mas assim, deu para entender, senhor, não é? Para introdução de razão, ficou claro isso? Tá? Gostaram desse exemplo aí? Ficou legal? Eu acho que vai cair. Mas a razão também, ela é uma representação em fração. E claro que você não tem como trabalhar a razão se não souber dividir, né? Tá? Não adianta, tu vai chegar lá, vai dividir dois números, e aí é usado razão para comparações, como a gente está fazendo aqui, aplicado em escala, é a razão, densidade específica é uma razão, densidade demográfica é razão, velocidade média é razão, você está entendendo? Então, tudo isso são exemplos de razões que dentro da prova você vai ver sempre, porque elas são grandezas. E até mesmo, galera, aquelas questões que não tem a ver muito assim com grandezas, mas tem a ver com alguma situação do teu cotidiano. Como, por exemplo, essa sala aqui, nós temos 52 cadeiras aqui na sala. Dessas 52 cadeiras, 40 estão ocupadas. Qual a razão do número de cadeiras desocupadas pelo total de cadeiras? Pô, essa questão, todo ano ele te dá, pô. Já percebeu? E no meu simulado, todo ano está caindo. Mas quando o aluno erra, eu fico desse jeito, não acredito, cara. Não é possível, ele não sabe uma razão. O Enem vai fazer desse jeito contigo. Se tu não souber a razão, agora erra essa da razão para tu ver. Acerta aquela de logaritmo. O Enem vai falar, mano, como é que esse caboclo aqui errou essa bem aqui e acertou essa daqui? Não é possível isso. Tá entendendo? Ele não sabe dividir. Isso foi merda. Literalmente, tá entendendo? Então, assim, cara, tem que tomar cuidado com isso. Então, a razão está aplicada em tudo. Isso aqui foi só uma introdução da razão e você sabe muito bem que o nosso trabalho é isso, né? Além de estudar a matemática, é orientar para possíveis questões que vêm na prova, tá? Então, vocês já entenderam, né? A escala toda, o conteúdo de escala está dentro de razão, tá bom? Então, vamos lá. Podemos? Podemos? Beleza? Agora é o seguinte, gente. Opa, fiz errado aqui. Peraí. Pessoal de casa tá aí? Tá me vendo? Eu acho engraçado, né? Quando eu apareço assim, do nada assim. O pessoal de casa fica, porra, Diego, me assusta, cara. Cedo, né? Vamos lá. Galera, é o seguinte. Razão. Dentro da razão, nós temos quem? Vamos lá. Densidades. O que mais que eu tenho dentro da razão? Olha, eu vou te orientar da melhor maneira possível. A densidade, ela pode ser a específica, né? E qual é a específica? Massa sobre volume, né? Dentro da densidade também nós podemos ter a populacional. Qual é a densidade populacional? Fala para mim. Quantidade de habitantes por área, né? Certo?
Beleza. A razão também pode vir na forma de velocidade, né? A velocidade é a razão entre quem? O espaço pelo tempo, né? Você sabe disso aqui, tá? A razão também pode vir dentro de aplicada a grandezas, né? Pode ser grandezas escalares. Grandezas escalares, né, galera? Por exemplo, a escala é uma. Você vai calcular a grandeza escalar. A razão entre duas grandezas escalares. A escala é uma. Eu estou calculando qual é ou quantas vezes determinada distância é menor comparada a outra. Então, isso é uma grandeza escalar, né? Você está fazendo uma comparação de distância. Então, dentro da grandeza escalares, nós temos a escala. E a escala podendo ser a escala que envolve distância, pode ser também a escala que vai envolver o quê? Área e até mesmo a que envolve volume. Tá? A razão, ela pode também ser atrelada a alguma situação, problema, né? Como aquela que eu coloquei agora sobre o rendimento, né? Do veículo, ou até mesmo qual é a razão entre o número de cadeiras lá que eu falei, né? Desocupadas pelo total. Isso daí é algo que vai depender do contexto, mas sempre você vai ter que ter um contexto social. Você entendeu, sim ou não? Ficou claro isso? Tá? Bom, algumas outras razões, elas podem ser aplicadas também dentro do conteúdo por exemplo, relações algébricas. Pode. E aí, nesse caso, a gente não vai trabalhar melhor isso aí dentro da questão da grandezas mesmo. Aí você vai ter gráfico, né? Duas grandezas diretamente proporcional geram um gráfico, que é uma reta, lembra disso? Isso é uma razão, né? Diretamente é uma razão entre dois valores. Tá? E inversamente, né? Multiplica lá, né? Aí o gráfico é uma hipérbole, lembra disso? Não vamos falar disso daí dentro de grandezas, mas também seria interessante dar uma olhada nessa parte de razão, tá? Deixa eu só ver o pessoal de casa. Ah, tá. Deixa eu só voltar aqui, tá, gente? Não tá aparecendo, mas agora tá, né? Pronto. Galera, deu para entender? Sim ou não? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Razão? Legal? Pois bem, agora que vem a melhor parte, né? Vamos lá. A razão, quando você estuda a parte de razão, você sabe que existem razões equivalentes, não tem? Essas razões equivalentes a gente chama de proporção, tá? Quando é que eu sei que eu tenho uma proporção? Quando eu tenho razões equivalentes, tá? Então vamos lá. Lá que já nós chegamos lá. Posso? Posso pagar tudo isso aqui? Sim ou não? Eu fiz o resumo aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar um pouco, tá bom? Vamos lá. Agora é o seguinte, gente. Razão e proporção. Você tem duas razões equivalentes. Isso aqui é como se fosse A está para B, assim como. Já viu essa representação aqui, ó? C está para D. Já viu isso? Nesse caso, você tem aqui, ó, o B e C, como que eu chamo de meios, né? E A e D são chamados de extremos, certo? Daqui nós podemos concluir que, para se resolver isso, eu multiplico meio, né, pelos extremos, certo? E aí você criaria esse teorema, tudo bem? Foi ou não foi, gente? Tranquilo? Isso aqui é bem fácil, né? Vocês conseguem resolver questões tranquilo com isso, né? Tá? Então a gente vai avançar aí. Bom, o que acontece é que às vezes você não tem só duas razões. Você pode ter, por exemplo, uma equivalência de razões. O nome dado para isso é o que eu chamo de série de razões. E quando a gente tem uma série de razões, eu me refiro ao fato de eu ter A está para B, assim como C está para D,
assim como E está para F e a vida segue, assim como M está para N, certo? O teorema série de razões, ele implica que se a gente somar as razões, né, os numeradores, também seria equivalente à divisão da soma dos denominadores, né? Denominadores. Tá? Então é assim, a razões, né? No caso, o teorema série de razões, é o seguinte, se você tem várias razões equivalentes, né? Como é o caso, se a gente somar, né, os numeradores, também daria o mesmo resultado, que é a soma disso tudo, dividido pela soma dos denominadores. Esses valores se equivalem a essas razões também. Tá? Então é isso que ele está falando aqui no teorema série de razões. Tá, professor, mas aí, onde é que eu vou aplicar isso daí, né? Onde é que eu entraria numa questão interessante que eu poderia usar isso daí? Posso? Vamos lá? Você deve ter visto algumas situações, problemas, por exemplo, a questão de sociedade, né? Imagina que o professor Gil quer abrir um cursinho, né? Ele quer uma sociedade aí com um amigo dele. Ah, qualquer um colega dele quer. Só levantar aí, não tem sociedade com ninguém, tá? Eu sou majoritário aqui, mas eu sou isso. Não tô igual. É o seguinte, vamos lá. Se você pegar e analisar, para abrir uma empresa, você tem um investimento grande, né? Vamos supor que três amigos querem abrir um restaurante. Restaurante. Vamos fazer esse exemplo. Posso? Vamos lá? Só para você ver como é que funciona isso. Posso pagar tudo? Não? Rapidinho aí que eu vou apagar tudo, tá? Para não trabalhar muito, viu? Esse caderno, viu, gente? Trabalhar muito, tá? E assim, eu sou aquele cara que por exemplo, muitos de vocês têm esse conhecimento, né? Mas eu vou falar, não importa. Eu prefiro pecar por falar do que achar que tu sabe não falar e depois te prejudicar, né? Eu vou falar tudo, tudo mesmo, tá, gente? A gente vai chegar em todos esses momentos e falar um por um. E aí você pode perguntar também, tá? Se ficar alguma dúvida sobre esse assunto, a gente vai tirando. Posso pagar? Posso. Ó, eu vou apagar tudinho aqui. Vamos lá, imagina só, um grupo de três amigos. São três amigos, tá? Esses amigos querem investir, né? Querem investir. O total para abrir um restaurante, que fizeram orçamento lá, o total para abrir o restaurante é, sei lá, R$ 200.000, tá? R$ 200.000, tá bom? E aí o que acontece? O amigo A, ele vai investir, olha, eu posso agora com R$ 50.000. Aí o B diz, olha, eu posso ajudar com R$ 75.000. Tá faltando dinheiro, tá? Tá faltando quanto? Ah, mas tu tem que saber somar também, né? Antes da proporção, saberemos somar, vai. Quanto falta? 75.000, né? Porque o total não é 200.000. Aí o que acontece? Eles investiram e tal, abriram a empresa e tal, o negócio começou a bombar, né? Inaugurou o novo restaurante em Santarém, passou até na todas as mídias e tal. E aí todo mundo vai lá, todo mundo quer família dos caras, né? Tal. Primeiro mês, eles lucraram, lucro. R$ 18.000. É justo que seja 6.000 para cada desse lucro aí? Sim ou não? Não, pô, porque quem investiu mais, né? Não vai ganhar mais? Quem investiu menos não tem que ganhar menos aí?
Então, vamos ter que dividir isso de forma o quê? Proporcional. Como eu não sei, eu quero saber exatamente quanto que o A vai ficar de lucro, o B e o C, tá? Vamos chamar de X. Eu sei que o lucro do A é diretamente proporcional ao que ele investiu, que é quanto? 50 mil. Você está entendendo? Assim como, ó, o lucro de A eu vou chamar de X, tá? O lucro de B e o de C é Z, tá? Deu para entender aí? Isso aqui é lucro. O lucro de B é Y, proporcional ao que ele investiu, e o lucro de C é Z, que é proporcional ao que ele investiu também, certo? Tudo bem? Você tem a saída de chamar isso de K, né? Seria uma constante de proporcionalidade, isso aí é uma proporção, você pode chamar de K, tá? E vai resolvendo. Ou você também pode dizer que esse K é a soma em cima, tá vendo? Dividido pela soma embaixo. Tá entendendo? Porque é a série de razões, tá? Você pode fazer isso. E como é que ficaria a soma embaixo? Se eu somar tudo isso aí já, só para colocar logo o resultado aqui, gente. Quanto dá essa soma embaixo? Quanto? 200 mil. E quanto dá essa soma aqui em cima? Você sabe? Sabe, porque é a soma do lucro, né? E o lucro total foi quanto? 18 mil. Então, eu vou dizer que isso aqui é 18 mil. E aqui embaixo está 200 mil. Deu para entender? Agora, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó. X para 50 mil é igual a isso aqui, certo? Deu para entender? Quanto que dá isso? 18 mil dividido por 200 mil. Agora, se eu dividir aqui, ó. Quatro zeros aqui com quatro zeros. E 20 por 5 é 4, né? Então, o X ficaria com 18 mil, não é isso? Dividido por quanto? Por 4. Quanto dá isso? Não? Tem que saber dividir, né? 4.000 exatos e 500. Agora, vamos lá. Para os outros dois, eu não preciso fazer. Ok, gente. Preste bem atenção. Eles investiram a mesma quantidade, não investiram? Então, é natural que eles vão ganhar o mesmo valor. Então, vamos lá. Quanto está faltando aí para ser dividido? Se o lucro total era 18 mil e eu já dei 4.500 para o ar, quanto sobrou do lucro? Quanto? 13.500, que terá que ser dividido em duas pessoas iguais, né? Porque eles têm a mesma parte no investimento inicial. Quanto dá 13.500 por 2? Eu acho que quanto dá 13.500? Jesus. Finalizou com Jesus. Quanto é, mano? 13.500 por 2, rapidinho. Bora, minha. Quanto? Graças a Deus, 6.000 para cada um. Tá, gente? Então, assim, você pode chamar de K, né? Ou pode usar o teorema série de razões para determinar. O valor que você determinou aqui, ó, é a própria constante, tá? É a própria constante K. Essa é uma forma de fazer. E claro que aqui seria usando série de razões, tá bom? Professor, dá para fazer isso de uma forma mais rápida? Dá, até de cabeça, se você quiser. A forma como eu fiz aqui é para mostrar o teorema. Mas se eu fosse fazer essa questão, eu não faria assim. Olha como é que eu faria. Eu faria primeiramente a razão do quanto o A investiu para o total. Quanto é que ela investiu aqui, o A? 50 mil. Qual é o total investido? Então, se eu dividir 50 para 200, é um quarto. Então, de lucro, ela tem direito a um quarto do lucro. Um quarto em cima de 18 mil dá 4.500. E aí o resto?
Bom, tá? Então, assim, seria mais rápido, raciocínio. E eu aconselho você a fazer esse raciocínio. Mas também a gente tem que lembrar da série de razões por um motivo somente, tá, gente? Se a questão te pedisse qual expressão algébrica permitiria calcular esses valores, a resposta com certeza estaria assim. Tá entendendo? E aí, se você não souber a série de razões, você não vai conseguir identificar qual é a melhor resposta. Tá? Então tem que sempre juntar as informações, identificar, resolver. Identificar, tá bom? Bom, na próxima aula a gente vai continuar, né, com a parte de razões, já vou resolver questões ali e tirar as dúvidas. Ó, continue estudando, tá? Lembrando, sábado é a resolução singular, pela manhã, no Belo Sul. Vai resolver duas questões, tá? Eu ainda vou ver como é que vai ficar, tá, gente? Fique atento ao grupo, tá? Pra sexta-feira. Vamos lá. Abraço para vocês. Bom almoço. Tchau, gente. Eita, o pessoal tá doido aqui. Pode. Tem.